O voto da ministra Carmen Lúcia, que sacramentou a maioria no Tribunal Superior Eleitoral pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por um período de 8 anos, a contar das eleições de 2022, estabeleceu também um marco histórico. Bolsonaro é o primeiro ex-presidente a ficar inelegível por uma conduta que não esteja envolvida com a prática de corrupção. Na ação protocolada pelo Partido Democrático Trabalhista na Corte Eleitoral, a sigla acusou o ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O caso em questão tratou de uma reunião entre Bolsonaro e embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado. Na ocasião, o ex-chefe do executivo fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro. Novos áudios utilizados pela justiça italiana na condenação de Robinho por estupro foram divulgados nesta sexta-feira no 5º episódio do podcast Os Grampos de Robinho, do UOL. Em uma das gravações, o jogador admite que fez sexo com penetração com a vítima. Anteriormente, o ex-jogador do Santos e da seleção brasileira tinha afirmado que só havia ocorrido sexo oral. O brasileiro e seu amigo Ricardo Falco foram condenados na Itália a 9 anos de prisão pelo crime de agressão sexual em grupo. Os trechos divulgados mostram Robinho conversando com Falco sobre a noite do crime ocorrido em 2013 na casa noturna Sil Café, em Milão. Eles discutem sobre os depoimentos que deram à polícia. As gravações trazem descrições explícitas da cena do abuso e linguagem imprópria. Gesiele de Souza Vieira, de 22 anos, admitiu ter sido comparsa de Daniel Moraes Bittar, de 42 anos, no sequestro de uma menina de 12 anos. O caso aconteceu em Jardim Ingá, em Goiás. A adolescente foi levada para Asa Norte, no Distrito Federal, onde foi estuprada. Em depoimento, Gesiele disse que foi pressionada por Daniel para ajudá-lo a cometer o crime. De acordo com as autoridades, os dois se conhecem há pelo menos 2 anos e existem registros de transações financeiras de Daniel para ela. Daniel, que era militante de esquerda, também fazia parte de um grupo que ia em hospitais infantis para alegrar crianças. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, atendeu a 13 pedidos e anulou provas contra Odebrecht. Ele é o relator da ação que julga a validade de materiais apresentados pela empresa. O magistrado também anulou o uso das provas em uma ação contra um delator da empreiteira. Uma das pessoas que se beneficiaram da decisão de Toffoli foi o suposto operador financeiro André Gustavo Vieira. Ele é apontado como a pessoa que realizava repasses a terceiros. As provas foram consideradas nulas porque elas foram analisadas pelo ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que foi considerado parcial. Por causa disso, as provas teriam sido contaminadas pela parcialidade de Moro. Uma designer cristã ganhou uma ação na Suprema Corte dos Estados Unidos após se recusar a trabalhar para casamentos homoafetivos. A decisão foi favorável a Laurie Smith por 6 votos a 3. A corte entendeu que a designer é protegida pela primeira emenda da Constituição, que fala sobre liberdade. A profissional denunciou o Estado americano em 2016 por causa da aprovação de uma lei antidiscriminatória contra a comunidade LGBTQIA+. Laurie alegou que não podia criar arte para casamentos homoafetivos por entrar em conflito com a sua religião. A decisão da Suprema Corte é vista como empecilho para aplicar novas leis antidiscriminação.